Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, vamos começar mais uma live, uma super live com o Dr. Glycol Michels. Vamos só esperar ele entrar. Estou muito feliz. Convidem os seus amigos, vão ali embaixo, ali na setinha ali, chama a galera, convida o pessoal. O Dr. Glycol vai falar tudo sobre recursos ergogênicos hoje. Já chegou aí, vamos receber o Dr. Glycol. O pessoal vai entrando. Fala, Olá, doutor Glycon! boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Que engraçado, depois que eu entrei, a tua voz ficou bem abafada. Ah, é? A Tá ruim? transmissão do som para cá. Estranho. Melhorou um pouco? Não muito, não muito. Que esquisito. O som ficou mais baixo aqui para mim. Não sei se o pessoal está ouvindo bem. Aí, Ok, o pessoal que tá entrando aí, dá um tá, joinha, tá conseguindo ouvir? Tá tá. ok? Eu falo um pouco mais alto então. Fala você, eu acho que o meu tá normal. Tá, o seu Ah, tá tá. normal. O pessoal tá dizendo que tá tudo bem. Perfeito. Então tá. Doutor Glycon, que Diga. felicidade. Fico muito Toda minha. feliz que tenha Quanto tempo, aceitado né? o convite, pois é. Desde que eu vim para o Paraná, eu estou morando aqui desde 2015, a gente não se encontrou mais. Verdade. Eu tenho dito que eu tenho sido muito feliz nas lives que eu tenho convidado pessoas. Eu convido pessoas boas esperando um não, e eles aceitam. E aí eu fico muito feliz. Eu tenho uma sequência aí de lives ótimas. Uma delas foi com o Bulosa, que é excelente no treinamento. A semana passada com o Rafael, Bacana, fisioterapeuta que participou em Olimpíada. E agora é contigo, para bacana. falar de um assunto que não tenho dúvidas que você é o melhor do Brasil para falar sobre isso. Olha só. Nunca, nunca, É, nunca escondi a minha gratidão, a minha autoestima, apreço por ti. Nossa, que legal. Então, agradeço muito, fico muito feliz. Desde É, que você era atleta, né, negão? Desde que você ah, era meu paciente. não não atleta, não é aquele atleta, né? É um atleta, Mas atleta. era. É. Então, para quem não me conhece, tá aí, eu sou o professor Ricardo, hoje eu sou coordenador do curso de Educação Física aqui no Paraná. Tem um projeto de extensão de corrida de rua, até tem alguns alunos meus aí, né, Arlete? Do meu projeto de corrida aqui. Brinco de ser triatleta, tem até umas fotinhas ali atrás. Dia 20/7, agora eu volto para o banco acadêmico, vou cursar psicologia. Então estamos aí. E o doutor Glycon, médico, doutor em medicina esportiva, vou deixar que ele se apresente e aí depois a gente começa os encaminhamentos aí das perguntas. Agradeço quem está nos assistindo. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, escreve aí que a gente vai fazendo uma interação entre as nossas conversas e as questões. Eu trabalho na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui em Marechal Cândido Rondon. O Glycon até já veio dar um curso de pós-graduação aqui. O professor Alberto Madureira mandou um abraço e ele está assistindo aí, inclusive. Pô, eu nunca vi uma cidade com tanta gente branquela como nessa cidade aí. Você foi para o lugar certo, seu branquela, porque eu nunca vi. Nunca vi tanta gente branquela. Se no Paraná a gente ri que isso é tudo coxa branca aí, meu Deus do céu. Olha o Alberto. Oi, Alberto. Quanto tempo, meu querido? Tudo bem? Espero que sim. Que delícia. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Glycon, né? Como o Ricardo já falou, eu sou médico e especialista em medicina do esporte. Eu sou um cara meio maluquinho, assim, né? Então, eu fiz uma primeira especialização aqui em Floripa. Eu não fiquei satisfeito com uma especialização em medicina do esporte. Eu fui para Porto Alegre em 91, fiz uma segunda especialização em medicina do esporte. E saudades também, Alberto. E fui para a Espanha fazer meu doutorado junto com uma terceira especialização em medicina do esporte. Então, na verdade, se somar tudo isso, eu sou R6
A gente brinca que medicina é R1, residente 1, residente 2, residente 3, né? Então, eu sou R6 em medicina do esporte, porque somando tudo dá 6 anos de medicina do esporte, né? Então, só de estudos, né? E o meu doutoramento foi nessa área. E a minha área de concentração é ciências morfofuncionais do esporte, mas lá a gente recebia o título de doutor na área de especialidade da gente, né? Doutor em medicina e cirurgia. E aí, quando eu vim aqui para o Brasil, isso foi traduzido em doutor em medicina do esporte. Muito bem. E aí, então, eu comecei... a minha área de concentração da minha tese foi antropometria, né? Eu adoro antropometria, a menina dos meus olhos, amo de paixão, né? E ninguém conhecia o método Desculpa, Isaac. tu trabalha com o Isaac há muito tempo, né? Isso, muito, desde 91. Desde 91. Na verdade, assim, ó, o meu orientador foi orientando do Bill Ross, para você ter ideia. Ele aprendeu a medir com Bill Ross. E eu aprendi a medir com ele. Então, é raiz total, assim. E então, cara, eu sou tipo terceira geração assim de avaliadores. E aí é normal que eu caísse no esporte que mais tem importância, essa coisa da composição que foi o bodybuilding. Já lá na Espanha já comecei a acompanhar atletas mesmo no meu doutorado, até porque tinha um médico colombiano que estudava comigo, que era médico do esporte, fazia doutorado comigo e era bodybuilder também, né? Nossa, o cara era uma fera, era um toco, eu já sou baixinho, ele era mais baixinho que eu, mas o cara era quadrado, assim, né? Quadrado. E aí ele que me inseriu nesse mundo dos esteroides anabólicos, dos recursos ergogênicos, e uma coisa leva a outra, e você acaba estudando e se interessando, e eu fui um dos primeiros aqui nesse país a prescrever oxandrolona, ninguém sabia o que era isso. Cheguei na farmácia aqui em Floripa, uma farmácia de manipulação, a única que tinha na época, e disse assim: vocês manipulam oxandrolona? O pessoal olhou assim para mim e disse assim: o que é isso? A gente vai estudar. Aí eu disse assim: dá uma olhadinha que se vocês conseguirem comprar o sal, eu vou começar a prescrever agora. Não, doutor, é meio caro. Mas a gente consegue comprar sim. Se o senhor garante que vai prescrever, eu digo, pode comprar, porque esse negócio vai bombar. Batata, né? Então, hoje, quem é que não sabe o que é oxandrolona? É o segundo esteroide anabólico mais pesquisado no mundo, só perde para testosterona. E o terceiro seria a nandrolona, né? Então, a gente tem um background, né, científico muito bom em relação a essas três drogas. A gente tem uma margem de segurança muito boa para estudar e ensinar. Mas o que eu quero dizer para o pessoal aí, que recurso ergogênico não são só esteroides, né? Recursos ergogênicos, eles são mais amplos do que isso. Nós podemos, então, entender o que é um recurso ergogênico quando a gente entende que ergos vem de trabalho, ou seja, produtividade, ou seja, na nossa área seria performance, né? Então, recurso ergogênico é algo que, de alguma maneira, vai aumentar a tua performance. Seja esse recurso ergogênico químico, né? Nutricional, farmacológico, que entra o químico, né? Mecânico, né? Ou até psicológico. Então, o recurso ergogênico ele pode ser de todas essas vertentes aí. E o Ricardo sabe muito bem, né? Já que ele é da área desde sempre, né? Quando você já andava com a Andréa Pesca por aqui, né, Ricardo? Então, devo muito a ela, inclusive, de conhecimento e amor à área. Exato. Nossa, muito, muito, muito. E aí o Rica era um educador físico meio psicólogo. Agora ele vai virar educador físico, psicólogo completo. Né, Ricardo? Bacana, é isso aí, é isso aí. A gente tem que ir atrás do que a gente ama, do que a gente gosta. Você sempre... Olha o Daniel Zanata, Daniel, bem-vindo. Então, pessoal, então, assim, recursos psicológicos, quando a gente faz aqueles treinamentos de visualização, aqueles treinamentos para otimizar a largada de um corredor de 100 metros, por exemplo,
aqueles treinamentos todos, né? Oi, Leozinho, tudo bom, lindão? E aí a gente justamente está tentando utilizar o recurso ergogênico psicológico. O recurso ergogênico mais utilizado, obviamente, é da área de nutrição, é alimentação, né? E a gente pode falar que o melhor recurso ergogênico nessa área de alimentação é o carboidrato, né? O carboidrato é o nosso combustível, né, por excelência. Sim. É a nossa gasolina azul. Quanto mais simples o carboidrato, maior a octanagem, né? Então, ou seja, a gente vai utilizar esse carboidrato mais para realmente situações mais de maior intensidade, né? O pessoal da fisiologia do exercício entende isso muito bem, e a gente utiliza, então, esse carboidrato é um combustível muito nobre, e a gente tem que utilizá-lo para situações especiais. Porque Inclusive, tem uma turma toda, Glaicon. Oi? Tem uma professora, Lilian Baiazetti, que ela está retransmitindo a sua live para todos os alunos de uma disciplina de fisiologia nesse momento. Que bacana! Olha só como eu fico feliz com isso, cara. Isso é o futuro mesmo, né? Ensino à distância. Eu dei muito tempo na ergonomia, aula no mestrado e doutorado pelo ensino à distância. Nós tínhamos alunos no Brasil inteiro. E realmente, assim, hoje, essa coisa que a gente está fazendo aqui, que é tão... Meu Deus, abre a geladeira e tem uma live, né? Então, tão dia a dia pós-Covid, é uma coisa que naquela época, em 2000, 2001, era uma coisa nossa, Sim. ensino à distância, e a gente já tinha sido lá no LED, na engenharia de produção, a gente tinha sido pioneiro disso. E tu sabe disso, né, Ricardo? Tu já acompanhou, né, Sim. todo esse processo. Muito bem, voltamos. O carboidrato, olha aí a Lilian dizendo, valeu, Ricardo, valeu, Lilian, eu que digo. Então, pessoal, o Alberto, olha aí, ó, Alberto, querido, o Alberto é dessa época, É do lá da engenharia Telecurso de 2000. produção. O O Alberto é Alberto das é do antigas, o Telecurso Alberto é 2000. raiz. Então, pessoal, depois a gente pode pensar também como recurso ergogênico nutricional, né? As proteínas. As proteínas também são, quando a gente pensa que proteína vai te dar hipertrofia, vai te dar um aumento de massa muscular, né? E aí a gente pode pensar, pô, bacana, proteína também é um recurso ergogênico, principalmente quando a gente começa a pensar que o músculo consome muitos aminoácidos de cadeia ramificada durante o treino, e a nossa live aqui hoje é de treino de endurance, então nós estamos falando de BCAA, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, e que são consumidos pelo músculo e são retardatários de fadiga, né? Esses aminoácidos, a gente já tem estudos comprovando que o BCA ajuda a retardar o aparecimento da fadiga, né? Ajuda a liberar, ajuda a retardar o aparecimento da serotonina, que é o marcador de fadiga central. Então, a gente pode pensar que o BCAA, e aí entra na área dos aminoácidos, dos peptídeos, né? Os aminoácidos de cadeia ramificada como um excelente recurso ergogênico, tanto nas situações de utilização de treino contra a resistência, treino resistido, né? A musculação, por exemplo, como nos treinos de endurance, sem dúvida alguma. E aí a gente pode sair um pouquinho dos nutrientes, né? Dos macronutrientes, e a gente entrar mais nos outro tipo de alimentos, agora já não mais nutrientes, mas sim alimentos, como o café, como alguém já citou aqui, né? Aqui embaixo alguém já falou da cafeína, e a cafeína é um alimento, não deixa de ser, é um alimento, né? Ela traz alguns nutrientes para a gente, ela traz algumas coisas importantes, mas é um excelente recurso ergogênico e está dentro da área nutricional. Ou, quando a gente faz utilização, né, acima de uma certa quantidade, que daí já supera o que os nutricionistas podem prescrever, a gente está fazendo utilização, então, farmacológica da cafeína. A gente está utilizando farmacologicamente
é essa substância chamada cafeína. E Ô, a Mike, cafeína... posso fazer uma pergunta em relação à Vai cafeína? lá. Assim, ó, a gente usa muito cafeína para treino, né? Certo? E para quem faz prova de endurance e vai para a prova, então você usou cafeína para treino ou estimulou algum outro estimulante. E Tá. chega na prova e vai usar a mesma quantidade. Uhum. O efeito não vai ser o mesmo, porque o teu corpo já tá sensível àquela quantidade, é isso? Não, lindão. O que acontece é o seguinte, é a tolerância à cafeína, tá? Então, assim, ó, não tem essa de pré-treino e intratreino, né? Se você não tem tolerância à cafeína, se você não desenvolveu a tolerância à cafeína ainda, o que é pré-treino pode ser durante o treino, não tem problema, tá? Mas, Agora, se você é como eu, né? Que é um cafeinólatra, vamos falar assim, ou cafeinômano, vamos. é, Então, eu já desenvolvi tolerância, tá. né? Então, assim, o que é tolerância, pessoal? Tolerância é a capacidade do nosso organismo de metabolizar muito rapidamente uma substância. Então, para obter o mesmo efeito, a gente vai precisar de doses maiores. Isso acontece muito com o álcool, né? Os alcoolistas, num primeiro momento, desenvolvem tolerância e, num segundo momento, eles desenvolvem intolerância, né? Então, no começo, eles tomam uma garrafa de pinga e absolutamente não ficam bêbados, né? Isso eles estão na fase alta da tolerância. E depois eles vão desenvolver intolerância, ou seja, com meio copinho de cerveja, o cara já toma muito, muito porre. Sim, eu já vou falar aqui, tá? A Yessa, Essa. já vou falar, Yessa, já vou falar já para você. Muito bem. Então, nós temos essa tolerância. E aí vai depender muito mais da tolerância do indivíduo, né, Ricardo? Do Entendi. que essa história do pré-treino e intratreino, tá? Então, aí a tolerância do indivíduo faz com que ele pré-treino e intratreino ele vai ter que tomar uma dose maior. Mas não é que no pré-treino ele vai ter que tomar maior e intratreino ele vai tomar uma Entendi. menor, tá? Ele pode manter a mesma dose. E aí os metabolizadores lentos da cafeína, tá? E aí pode ser o indivíduo que começou a desenvolver uma intolerância, tá? Isso é muito comum com a idade, que o indivíduo fica com a idade mais suscetível à cafeína. Aí ele vira exatamente isso daí. Como ele vai tendo um envelhecimento geral, todas as enzimas começam a diminuir do indivíduo, por isso ele fica, inclusive, por exemplo, intolerante à lactose, né? Com a idade, nós ficamos intolerantes à lactose, com a idade, a gente deveria abandonar o uso de Ó, quem leite, entrou aí, ó. tá? Psico Oi? André Pesca. Ah, tá aí? Ó, Psico André Pesca, amor! Saudade, que bom que você tá junto conosco. Linda! Ó, então, pessoal, então, com a cafeína, a mesma coisa. Com a idade, a gente desenvolve intolerância. É aquele cara que, se ele tomar café depois das 6 da tarde, ele não vai dormir, porque ele custou a processar. E era um cara que, quando jovem, tomava 2 garrafas de café e tinha sono, né? Ele estudava, ele queria estudar durante a facul, sei lá, e aí tomava café, 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 e mesmo assim ele dormia em cima do livro, né? Café com Guaraná Vale? É a mesma. Nós estamos nas Xantinas, nós estamos no mesmo grupo, né? De estimulantes que são os chamados simpatomiméticos, né? São os beta e alfa agonistas. Então, eles são estimuladores e receptores beta e estimuladores e receptores alfa, que são os receptores do simpático. Muito bem. Então, essas seria a droga vamos dizer assim, a droga, o fármaco, vamos falar assim, porque nós já estamos falando de doses bem altas, o fármaco por excelência para o pessoal do endurance, tá? Para o pessoal da musculação, por exemplo, seria só treino, só o pré-treino. Intratreino não tem muito sentido, né? Sim. Agora, já o pessoal, quando vai fazer um longão, seja de corrida, seja de bike, e aí nós precisaríamos porque esses indivíduos que estão no auge, né, da metabolização da cafeína, ela vai durar 2 horas o efeito. E Entendi. um longão, aí você vai pedalar, sei lá,
150, 180, 200 quilômetros num logão, né? E aí você vai precisar realmente de utilizar esse recurso ergogênico, se quiser. Também não é uma coisa assim que é obrigado, mas vai ajudar pra caramba. Além dessa ação de melhorar a capacidade neuronal, ou seja, cérebro muscular, né? Porque é um simpatomimético, também nós temos uma outra ação que é considerada ergogênica também, desse grupo, que são as cafeínas, as xantinas, as efedrinas, né? Então, nós vamos ter também o efeito lipolítico. Para quê? Porque, claro, como nós estamos falando de aerobiose, né? A aerobiose é o combustível por excelência, é a gordura, quando nós estamos falando de trabalho aeróbio, né? Então, nós precisamos de mais gordura disponível, né? Mais ácidos graxos livres. E a função dessas substâncias, além de estimular, é também de fazer uma lipólise, uma liberação de gordura pelos adipócitos, né? E isso são os receptores beta que vão fazer isso, tá? Os receptores alfa, eles são bem bobinhos nisso, é mais difícil, por isso que a mulherada tem mais dificuldade de perder gordura do culote. Sinto muito, mas é verdade, né? Então, assim, aí nós teríamos mais quantidade de receptores alfa. O local que tem receptores beta por excelência, por isso que é uma gordura tão metabolicamente ativa, é a gordura visceral. Ela é a nossa primeira fonte de gordura, né? Que a gente vai tirar. A primeira gordura que vai embora realmente é a gordura visceral, a gordura intraabdominal, tá? E por último, é aquela gordura que a gente odeia, seja subcutânea abdominal, seja subcutânea na região trocanteriana, mas essa é a última que vai sair, sinto muito. Tá? Pode se matar de tomar cafeína aí, que isso não vai dar. Ok, saindo então dos beta-agonistas, né, dos simpatomiméticos, nós entraríamos diretamente nos hormônios, né, que seriam os hormônios que seriam... Por isso que o pessoal confunde muito, porque os grandes recursos ergogênicos são os hormônios. E aí nós teríamos três classes de hormônios, que seriam hormônios peptídeos, e aí nós teríamos o GH e a insulina, e nós teríamos também outra classe de substâncias que são outras substâncias, não são peptídeos nem esteroides, que são os hormônios da tireoide, por exemplo, né? Muito bem. Eles estão mais parecidos, se a gente fosse falar alguma coisa, com esses simpatomiméticos. Mas pelo que eu aprendi na live de ontem... Oi? Pelo que eu aprendi na live de ontem, trabalhar com os hormônios da tireoide é extremamente perigoso e não recomendado, não é isso? Exatamente. Era aí que eu ia entrar agora. O hormônio da tireoide não é brincadeira, gente. O hormônio da tireoide pode induzir... Vocês sabiam que quando o indivíduo faz uma tireotoxicidade, ou seja, ele faz uma toxicidade de hormônio de tireoide, não tem nenhuma substância que seja antídoto, ou seja, que vá reverter essa situação. Não tem. Sabe o que a gente tem que fazer? Hemodiálise, tá? Para tireotoxicidade. A gente tem que filtrar o sangue do cara para ver que danadinho que é o hormônio da tireoide, tá? Então, a gente realmente... Ele é bem perigoso, bem perigoso. Existia um medicamento à venda no Brasil nos anos 80, eu acho que até os anos 90, chamado Triac. Ele era à base de T3, né? E o T3, que é realmente o lipolítico. Só que ele começou a desenvolver arritmias cardíacas, crises hipertensivas severas nas pessoas, e realmente ele foi suspenso. Ele foi suspenso, né, de fabricação em função desses efeitos colaterais. Então, assim, existem alguns malucos que realmente utilizam, né, alguns bodybuilders que utilizam o hormônio tireoidiano, né, e aí
eu acho muito perigoso. Então, seria a primeira classe de hormônios que eu falaria como a gente tem que citar aqui didaticamente, mas eu não recomendaria a utilização, né? Aí, essa está perguntando quantas miligramas por quilo de cafeína no longão ou a cada quantas horas de treino. Aí, acabei de falar isso. Vai depender do indivíduo, tá? Vai depender da tolerância do indivíduo. Se ele tem uma alta tolerância ou se ele tem uma baixa tolerância, tá? Isso meio que você vai ter que tatear. Tem alguns estudos falando algumas quantidades, mas os estudos são bem contraditórios, tá? Ok? Então, não tem assim. Eu, particularmente, não utilizo cápsulas de cafeína. Não utilizo essa quantidade, assim, miligramas por quilo de cafeína, tá? Eu não tenho muita experiência, né, com prescrição de suplementos nesse nível para atletas de endurance. Eu prefiro ficar mais na parte hormonal, que é mais a parte médica mesmo, e aí esse tipo de suplementação eu deixo mais para os nutri, tá? Cada macaco no seu galho, literalmente. Então eu fico mais com a parte de fármacos, não tanto com a suplementação. Isso eu deixo para os nutris, que fazem isso muito, muito, muito melhor do que eu, tá? Então eu não saberia te dizer de cabeça agora, tá, Issa? Vou ficar te devendo essa informação. Muito bem, aí nós vamos para os peptídeos, ou, né, os hormônios proteicos, que seriam os hormônios, a insulina e o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é um hormônio anabólico fraco, né? A grande vantagem do hormônio de crescimento é que nós temos dois tipos de hipertrofia. Nós temos a hipertrofia sarcoplasmática, que ocorre num primeiro momento, a princípio. Eu vou dividir didaticamente para vocês isso, tá? E uma hipertrofia miofibrilar, que aconteceria num segundo momento. Não é bem assim. Nós temos hipertrofia sarcoplasmática o tempo todo. É como o aeróbio, anaeróbio, né? E a TPPC acontecendo o tempo todo. O que você tem é uma predominância metabólica, entendeu? Em determinado momento. Não quer dizer que não esteja... Você é um velocista, você está com metabolismo glicolítico, não quer dizer que a TPPC não esteja funcionando, você não esteja consumindo ATP a partir da fosfocreatina, não quer dizer que você não esteja utilizando aerobicamente a gordura. Está. Mas, assim, é pouco, né? Então, é a mesma coisa em relação à hipertrofia. Você tem uma hipertrofia sarcoplasmática inicialmente, ou seja, mais predominantemente, e depois você teria uma hipertrofia miofibrilar, mais predominantemente. E aí, quando a gente fala do hormônio de crescimento, ele é um anabólico, um esteroide anabólico, não, peptídeo anabólico bastante pobre em relação a volume, né? Por quê? Porque ele não faz bem essa hipertrofia sarcoplasmática. Ele entra já na segunda parte, que seria a hipertrofia miofibrilar. Através de quem? Da IGF-1, né? A IGF-1, e tanto que a gente não consegue, como o GH ele é liberado em pulsos pelo nosso organismo, a gente não consegue medir adequadamente o GH. A gente mede essa substância que é estimulada pelo GH, que é a IGF-1, né? Quando a IGF-1 está boa, a gente sabe que a liberação de GH está boa também. Mas a IGF-1 não é liberada só pelo GH, tá, pessoal? Ela é liberada pela testosterona também e pela insulina também. Não é tanto como o GH, mas ela também é liberada por esses dois hormônios, tá ok? Então, o GH, além de dar aumento da massa muscular, aumento da resposta, né, neuromuscular também, né, ele vai fazer a lipólise, principalmente de gordura visceral. A gordura visceral responde muito bem ao GH. O GH ele tem uma retirada de gordura justamente na região que a gente odeia, que é no tronco, né? Então, nessa região que é... Por isso que se fala tanto do GH como anti-envelhecimento, né?
Então, seria a droga, o hormônio da longevidade. Se fala tanto do GH justamente por isso, né? Porque ele reverte o processo de sarcopenia do idoso, que é a perda de massa muscular, com a idade, como ele reverte esse acúmulo de gordura em tronco, que é costume a gente fazer com a idade. Se a gente olhar uma criancinha, um bebezinho, a gente beliscar a barriguinha dela, a gente vai ver que a dobra abdominal dela é bem baixinha, tá? É que ele tem a barriguinha molinha porque os músculos, né, não tem tensão. Agora, se a gente beliscar a perna, a panturrilha do bebezinho, a gente vai ver que ele tem uma dobra relativamente grande em relação à dobra abdominal. Então, enquanto o bebê, a nossa distribuição de gordura ela é centrífuga. À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa distribuição de gordura ela é centrípeta, tá? Ela começa a se distribuir em tronco e principalmente em vísceras, né? E aí que é o problema. Aí começa a diabetes, começa a alteração de colesterol, as doenças cardiovasculares relacionadas a isso, né? Então, hoje a gente cada vez mais está descobrindo que aquelas doenças que a gente dizia, ah, não, é doença de vozinho. Na verdade, não é doença de vozinho. É doença de um estilo de vida não saudável. Porque o vozinho que tem um estilo de vida saudável, ele não tem essas coisas, tá? Então, à medida que a gente está estudando populações longevas, a gente está percebendo que as pessoas não têm doença de vozinho, né? Que é diabetes, que é doença cardiovascular, etc. Por quê? Porque eles têm um estilo de vida bastante saudável, tá? Então, em relação ao GH, existe liberação natural do GH? Sim, existem duas situações de liberação natural do GH. A primeira delas é pós-treino, e aí é percentual. Não interessa a quantidade de força que você está fazendo. Se você já é um cara forte e está fazendo muita força, você não vai liberar nada de GH. Agora, se você é um cara fraco e está fazendo proporcionalmente muita força, você vai liberar muito GH. Então, o GH tem relação com o estresse do organismo durante o treino, tá? Quanto maior o estresse, ou seja, leia-se intensidade do treino, tá? Ele também é liberado por volume, mas não tanto, mas muito mais por intensidade do que por volume, tá? Então, ele é liberado no pós-treino. Ele não é pós-treino imediato. Ele vai levar um tempinho para ser liberado. Quem é liberado pós-treino imediato é o cortisol, é outro hormônio, que é o que tem que organizar a casa rapidamente, do tipo, diminuir as nossas dores, ter uma ação anti-inflamatória rápida, porque se a gente tiver que fazer isso, é a reação de luta ou fuga, né? E ele é catabólico, se a gente tiver que ir para a batalha rapidamente, de novo, o hormônio mais importante vai ser o cortisol, sem dúvida alguma, tá? Então, o cortisol é mais importante nesse sentido. Então, primeiro o cortisol, depois o GH, depois é que vem a testosterona. Os três, a liberação aguda dos três, eles estão relacionados com a intensidade. Entendi. Vamos dizer assim, que o cortisol ele tem uma relação maior com volume e o GH tem uma relação maior com intensidade. Então, para o esporte de endurance, a liberação de cortisol é muito maior do que... É muito maior. Por isso que o esporte de endurance tem maior risco de fazer overtraining, claro, do que o esporte de intensidade, entendeu? O esporte de força. Sim. Então, o atleta de endurance ele tem muito maior risco de fazer overtraining, pessoal. Cuidado aí. Mas, assim, então vamos voltar lá para o primeiro recurso ergogênico que a gente falou. Quem que é o grande recurso ergogênico para prevenir para prevenir... Oi, Cláudio. Para prevenir Gente, deu tilt agora, deu bug. Para prevenir a fadiga, que estávamos falando agora, que é o overtraining. Meu Deus. Para prevenir o overtraining, e justamente é o carboidrato. O carboidrato nos esportes de endurance, entendeu? Então, assim,
Se a gente coloca o indivíduo em low carb, e às vezes eu faço isso, eu arrisco mesmo, né? A colocar o indivíduo em low carb, é isso aí. Então eu sou maluco mesmo, eu coloco o indivíduo em low carb. Para fazer esporte de endurance, o risco de overtraining é muito maior. Então, por isso que eu tenho que ficar, ó, de Mas é olho que isso não no é meu não paciente. começa do nada, né, Glauco? Você não começa do Não, nada não, com o não. low A carb, gente é vai uma fazendo o que a gente adaptação. chama de lipoadaptação. Isso. Isso é muito importante, uma lipoadaptação ou uma cetoadaptação. Eu fiz treinamento em jejum e eu passei mal, eu desmaiei. Nunca se deve fazer treino em jejum. Hello, fia! O que você fez, sua louca? Miga, sua louca. Você exagerou no treino. Claro, vai passar mal mesmo. Ô, desgraçada. Tá? Era para fazer caminhadinha. Era para fazer 15, 20 minutos. A desgraçada foi correr. A desgraçada foi fazer 1 hora de treino. Claro que vai passar mal. Como que não vai passar mal? Entendeu? A gente canta a musiquinha aqui do Pablo Vittar. Vai passar mal. Vai. Vai, é isso mesmo, tá? Vai passar mal. Muito bem, vamos lá. Sensacional. Então, voltando lá para o nosso hormônio de crescimento. A segunda forma de liberação do hormônio de crescimento é durante o sono, não é qualquer soneca. É durante as fases profundas do sono, tá? Então, é importante não só que a gente tenha uma quantidade adequada de sono, mas sim que a gente tenha uma... não só uma quantidade adequada de sono, mas que a gente tenha uma qualidade adequada de sono. Claro. Tá? Não adianta eu dormir 8 horas e um sono picado. Tá? Não adianta. Tá? Aquela noite que você acordou no outro dia e diz assim, nossa, eu não dormi direito. Não, você não liberou GH nenhum. Sinto muito, você não liberou GH, porque você não entrou. Por isso a questão da apneia do sono é tão importante, né? Esses indivíduos que quando eles começam a afundar, né, a entrar nas fases mais profundas do sono, que é o sono REM, é a fase 4, né, do sono, que é bem profunda, eles fazem apneia e aí eles têm despertar o tempo todo, e aí isso é muito ruim. Uma das coisas que vai acontecer, eles não liberarem GH, eles não fazerem oxigenação cerebral adequada, e aí vai. Um monte de porcaria. Né? Tem até alguns suplementos, até alguns alimentos, Glycon, que a gente pode usar, que potencializa o efeito do sono. Por exemplo, eu estava estudando hoje sobre triptofano. Né? E aí, alguns ligado a algumas proteínas. Que você ingerindo triptofano à noite, isso te ajuda a potencializar alguns aspectos do sono. Tá. Não? Vamos lá. Por que o leitinho morno da vovó funciona à noite? Porque o leite é rico em triptofano. Muito bem. O problema é o seguinte, triptofano é precursor de quê? De melatonina ou de serotonina, tá? Triptofano vira 5-hidroxitriptofano, que pode, dependendo da necessidade, dependendo da via do indivíduo, virar melatonina ou pode, né, virar serotonina. Isso tudo vai depender do metabolismo do indivíduo, da necessidade do indivíduo, ele vira triptofano de novo e vai ser utilizado para outras coisas, tá? Então, assim, é por isso que eu fiz o nãozinho, tá? Eu prefiro ir nos finalmente. Vamos dar melatonina. Sim. Tá? Que é o triptofano pronto. Claro. Vamos dizer assim. Porque você não tem certeza, Ricardo, que aquele triptofano que você está dando vai virar melatonina de fato. Entendeu? Sim. Teoricamente, se ele tem necessidade de melatonina, sim. Teoricamente. Mas é melhor a gente não arriscar e a gente dar melatonina direto. Tá? Se o indivíduo tem uma baixa de serotonina, a gente utiliza, então, os antidepressivos, que são os inibidores da recaptação da serotonina. É muito mais interessante. Claro, pode dar 5-HTP? Pode dar. Eu gosto muito de 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, que é feito pelas plantinhas. Eles fazem essa primeira parte para nós e a gente já usa diretamente 5-hidroxitriptofano, melhor ainda do que o triptofano. Tá, quando é que a gente pode utilizar? Pode usar quando quiser,
né? Não Entendi. tem contraindicação, pode usar quando quiser, tá? A mesma coisa acontece com a melatonina. Pode utilizar a melatonina, tá? Pode utilizar. Ah, não, é um hormônio. É um hormônio, tá? É um neurohormônio. Ah, vai acontecer que nem os outros hormônios, se eu ficar tomando melatonina, eu vou parar a minha produção de melatonina? Não. Não, porque se você não precisar da melatonina, ela não vai fazer efeito nenhum. Você vai Sim. tomar 10 gramas de melatonina e se a causa do teu sono, da tua insônia for outra, tem gente aí, ó, sono profundo com filho pequeno, se a causa da tua insônia for filho Há pequeno, 3 anos pode que eu tomar não um sei o que é galilhão sono de profundo. melatonina que não vai adiantar, tá? É muito legal a melatonina para esse pessoal que trabalha, por exemplo, em turnos, né? O pessoal que voa, por exemplo, que tem problemas de fuso horários, que daí precisa dormir num outro fuso horário que ele não está acostumado, a Antecipa o melatonina estágio do ajuda sono. pra caramba, tá? Muito, muito legal. Seria uma bela indicação clínica para a utilização da melatonina. Como é que a gente sabe se o cara precisa? Muito simples. A gente entra com melatonina se funcionar. Funcionou, se não funcionar, já sabe que ele não precisa, tá? Seguimos. GH. Continuamos no GH. Tá? Então, o GH, ele não é um esteroide, não é um anabólico muito bacana, mas ele faz todas essas coisas bacanas que a gente falou. O problema do GH qual é? Ele estimula tudo que está em crescimento. Perigo. Você tem algum nódulo, tá? Vai estimular. Você tem um cisto, vai estimular. Se você tem até verruga, ele vai estimular o crescimento da verruga, tá? Então, ele é bem perigoso na mão de pessoas erradas, na mão de pessoas levianas, né, que realmente não fizeram um bom screening do paciente antes de prescrever o GH. Por isso que a gente pede ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen, a gente pede eco do coração, né, e tudo isso. Então, eu vou falar uma coisinha daqui a pouco, eu vou voltar para o GH daqui a pouco. Agora nós vamos passar para o outro peptídeo, que é a insulina. A insulina é um excelente anabólico, tá? É um excelente ergogênico, é um excelente recurso ergogênico, porque justamente ela vai fazer com que o teu organismo aproveite melhor esse carboidrato que você está jogando para dentro. É a insulina que vai jogar o carboidrato para dentro do músculo, né? Através dos glúteos, que são os carreadores da glicose, né? Então, nós temos o GLUT4, que é insulina dependente, e aí esse GLUT4, que é justamente o que entope, que daí a gente tem a resistência à insulina, né? Gordinho, que tem triglicerídeos altos, tem resistência à insulina. A gente pode ter resistência a qualquer tipo de hormônio, qualquer receptor de hormônio pode estar zoado, seja testosterona, seja insulina, seja GH, seja hormônio da tireoide, qualquer receptor pode estar zoado, ou a etapa intermediária aí da metabolização desse hormônio pode estar zoada, tá? Como, por exemplo, quando o T4 vira T3 e ele vira uma forma de T3 que não funciona, que é o T3 reverso. Só rapidamente voltamos para a insulina. Insulina, muito legal. O problema dela é que ela anaboliza não só músculo, ela anaboliza também gordura, e principalmente gordura visceral. Então a gente vê aqueles bodybuilders que têm um corpo maravilhoso, 0%, estou exagerando, isso não existe, mas 0% de gordura subcutânea e aquele barrigão, né? Quando os caras estão relaxados, que eles não estão no palco, a gente vê aquele barrigão. O que é aquilo? É gordura visceral da insulina e visceromegalia, agora estou voltando então para o GH, visceromegalia provocada pelo GH. Como o fígado vocês já ouviram falar do mito de Prometeu? Ricardo, provavelmente sim, né? Como estudante de psicologia. O mito de Prometeu é assim: Prometeu foi o cara que roubou o fogo dos deuses e trouxe o fogo para os humanos. E aí Zeus castigou ele, dizendo assim: ó, você vai ficar amarrado numa montanha e eternamente você vai ter vida eterna, porém eternamente uma águia, era um dos animais de Zeus, que era a águia, né? Vai ficar bicando as suas vísceras eternamente. Então, por que ele não morria? Porque a águia bicava a víscera que tem maior capacidade de regeneração, que é o nosso fígado. Isso já se sabia lá na antiguidade, lá no período clássico, tá? Já se sabia que o fígado tinha essa capacidade
estupenda de regeneração. Consequentemente, ele vai ser estimulado, então, por esses fatores de crescimento, como o hormônio de crescimento. Então, por isso que pode dar uma hepatomegalia. Outro que também é uma víscera correlata com o fígado deu branco agora. É o baço, tá? É o baço. Então, a gente, pelo GH, a gente pode ter uma hepatoesplenomegalia, tá? Inclusive tripa, gente. Tripa, os intestinos podem aumentar. E, particularmente, quem gosta de peptídeos aí, quem gosta de GF1, que estava muito na modinha, todo mundo falava de peptídeos, agora substituiu, né? Agora é SARM. Antes era só peptídeos, né? Assim, parecia que tinha descoberto assim, a coisa mais maravilhosa da humanidade. Não é. Aí começaram a ver todos os efeitos colaterais, né? Da visceromegalia. Claro, gente. Claro, é análogo ao GH. Assim como nós temos os esteroides análogos da testosterona, os peptídeos são análogos ao GH, tá? Então, a modinha foram os peptídeos, mas já se viu que era roubada, se parou de falar tanto de peptídeo. Agora são SARMs, tá? São moduladores seletivos dos receptores androgênicos, os SARMs. O que se está começando a ver? Que os SARMs têm os mesmos efeitos colaterais da testosterona, da oxandrolona, da trembolona, etc. Ou seja, você está trocando 6 por meia dúzia. Filho, você não está ganhando com isso. Mas isso eu já falei, mas eu estava só esperando sair os trabalhos. Deixa assim. Muito bem. A gente é macaco velho, né? Ok, a gente já não se ilude mais com modinha. Sabe qual foi a modinha que eu me iludi? A primeira foram os primeiros termogênicos que apareceram, né? Eu sou do tempo dos primeiros termogênicos. Aí eu disse, nossa senhora, todo mundo vai emagrecer agora, porque surgiu esses termogênicos à base de efedrina. Na época era efedrina, era punk mesmo, né? E aí, todo mundo vai emagrecer. Nada. Gordo continua comendo, gordo continua engordando. Não adianta, tá? Muito bem. Saindo, então, o que eu queria dizer, só para encerrar, a insulina, ela é um anabólico burro, ela anaboliza não só o músculo, e ela anaboliza muito mais o músculo nessa parte que a gente falou de hipertrofia sarcoplasmática, porque ela joga esse carboidrato, aminoácido, consequentemente vai o sódio, vai a água, tudo para dentro do músculo, né? Então nós temos uma hipertrofia sarcoplasmática, não que ela não atue a nível de mTOR e faça também hipertrofia miofibrilar, faz sim, tá? Faz sim, assim como o esteroide, ele faz hipertrofia sarcoplasmática, assim como o GH faz um pouquinho, né? Ripidifest, é isso mesmo. Tinha outros. Assim como o GH faz um pouquinho de hipertrofia sarcoplasmática também, mas muito mais miofibrilar. E por último, porque o nosso tempo já está se esgotando, eu tenho que falar dos esteroides. 10 minutos para falar dos esteroides. Muito bem, os esteroides, que são os análogos da testosterona, eles são os maiores recursos ergogênicos que a gente tem. Porque eles fazem tudo isso que a gente quer, né? Não, eu sou de antes do Abelhinha, tá, Richard? Eu sou mais antigo que isso. Vamos lá. E aí, os esteroides anabólicos, eles são os recursos ergogênicos por excelência, que todo mundo conhece, porque eles são mais inteligentes no sentido de fazer a hipertrofia muscular, tanto sarcoplasmática como miofibrilar, e fazer a lipólise, tá? O que eles não fazem de lipólise? Eles não fazem bem a lipólise de gordura visceral, tá? Quem faz isso é o GH. Tanto que a gente vai ver o vozinho, onde é que ele acumula gordura? Na barriga, em tronco. E ele tem testosterona, tá? Ele tem queda de testosterona. A mulher, quando ela perde essa relação
testosterona e estrogênio, que ela entra na menopausa, ela começa a acumular gordura onde? Em tronco. Então, o estrogênio, ele é um protetor, ele é um anticatabólico da gordura subcutânea, particularmente em algumas regiões do tronco, como do umbigo para baixo, tá? E já a testosterona, nós temos ela não anaboliza adequadamente, ela anaboliza sim do umbigo para baixo, mas do umbigo para cima ela não anaboliza adequadamente. E o cortisol é mais para cima ainda. Se a gente for se dividir por regiões, aqui é o cortisol, tá? O cortisol, ele pode, na síndrome de Cushing, que é um excesso de produção de cortisol, ele dá uma giba, dá o facies cushingoide, e a gente deposita cortisol nessa região aqui. Por isso que a última dobra do bodybuilder a diminuir, qual é? A dobra subescapular, a dobra de dorso. Onde é que o animal guarda a reserva técnica dele de gordura? Aonde? Aqui, né? Na giba. Justamente, então, você estressou o teu corpo tirando gordura e ele está tentando, como último recurso, guardar aqui no mais primitivo dele, no mais animal dele, que é a gordura aqui, tá? Subescapular, a gordura das costas. Essa é a última dobra que sai. O cara tem nada de gordura abdominal e a gordura nas costas, a dobra ainda está grande. Vamos lá, que a gente tem pouco tempo. Seguinte, então, isso de maneira geral, falando da testosterona e dos análogos da testosterona, mas a gente está falando muito mais de receptor androgênico. Receptor androgênico tem um monte de lugar, inclusive no cabelo. Olha, eu que sou careca, não é que eu tenho mais testosterona, é que eu tenho mais receptor nessa região, né? Não sou tão machão assim. Muito pelo contrário, faço reposição hormonal. Uma orquiectomia. Sim, claro, você tirou o testículo que produz testosterona. Obviamente, é um eunuco. Sim, sim, com certeza. Vamos lá, voltamos. Ou seja, o indivíduo... mas se tirou um só, não, tá? O outro dá conta, tá? A menos que ele nunca vai ter uma testosterona mega, ultra power, tá? Mas o outro dá conta para o que ele precisa para viver, tá bom? Muito bem, vamos lá. Tem uma outra via, que não é via receptor androgênico, que não é via AR, que é uma segunda família, né? Olha aí, ó, o Júnior. O Júnior é atleta de bodybuilder e ele sabe, ele viveu na pele, literalmente. Viveu nas costas, né, Júnior? Essa história. Muito bem, queridão. Saudade de você, viu? E aí, cara, a gente tem uma outra rota que a família 2, a família classe 2 dos esteroides, lida bem com essa outra rota. Nós podemos falar, por exemplo, o estanozolol, que é bem classe 2, bem classe 2. A testosterona é um coingão, claro, óbvio, ela é a base, ela é a mãe. Ela atua tanto, ela é classe 1 como classe 2, né? Então, ela atua a nível de receptor androgênico, como ela atua na outra via, que não é uma via muito conhecida. E tem algumas exceções nessas histórias, né? Como, por exemplo, a oxandrolona, que apesar de ser classe 1, né? Ela se liga fortemente ao receptor androgênico, ela tem uma boa atuação na gordura visceral. Ela não é muito classe 1 em outros órgãos, né? Mas o tecido adiposo, ela é bem legal, ela é bem classe 2, vamos dizer assim, né? Não dá para classificar ela como classe 2, até porque esse mecanismo da oxa a gente não conhece direito, mas na gordura visceral ela mobiliza bastante a gordura visceral, tá? Quando a testosterona vira DHT, ela vira classe 1 pura. O DHT só atua em receptor androgênico. Então, por isso que eles testam, quando eles querem conhecer essa outra via, eles pegam e botam o DHT. Se o DHT não fizer nada, é a outra via que está atuando. Mas não se sabe muito bem como é que ela atua. Tá bom? Muito bem. Então nós temos classes diferentes. O que a gente quer, o ideal seria um receptor, um esteroide extremamente anabólico e nada androgênico. Só que isso não existe, gente.
Quanto mais anabólico, mais androgênico ele vai ser. A gente pode dar um exemplo disso, que é a trembolona, que é extremamente anabólico, mas extremamente androgênico, né? Mulher não pode nem passar perto de trembolona, que é que nem passar por baixo do arco-íris, muda de sexo, assim, né? Então, mulher chegou, cheirou trembolona, já vira homem, tá? Entenderam? Então, assim, meninas, por favor, não brinquem com isso. Não brinquem com isso. Eu vejo tanta mulher sacaneada por aí, tanta mulher linda que, de repente, virou uma coisa, né? Não quero ser politicamente incorreto aqui, né? Mas não dá. Aí essa tá mil hoje, né? E essa, cara, fitoterápico funciona, mas assim, é 1 para 100 perto da ação hormonal, entendeu? Funciona assim, mas sabe? E aí depois começam os estudos clínicos, né? Realmente estudos mais sérios, randomizados, e a gente vai acabar tendo aquela bela decepção que nem a gente teve com o Tribulus e descobrindo que absolutamente não funciona nada, né? Tribulus hoje a gente já sabe que para nada, só para você gastar dinheiro com manipulado, que realmente não serve para coisa nenhuma, Tribulus, né? Eu mesmo já achei que servisse, eu mesmo já prescrevi Tribulus, até que ir acompanhando os estudos, né? E aí a gente realmente acompanha. Então, o problema da testosterona e dos análogos da testosterona é a metabolização. Ou ela virar um estrogênio, né? Ou ela virar o DH alguma coisa, né? Que seria pela ação da 5-alfa-redutase. A dihidrobodenona, a dihidrotestosterona, por exemplo, né? E, então, o problema da aromatização é virar estrogênio. Todas essas drogas aí podem virar estrogênio, umas mais, outras menos. Oxandrolona e estanozolol não viram estrogênio, tá? Elas podem ter uma ação DHT-like, mas elas não viram estrogênio. Então, não faz retenção, não faz ginecomastia. Agora, o DHT, sim. DHT é uma desgraça. Cresce pelo, engrossa a voz, dá acne, tá? Faz cair o cabelo, alopecia androgenética. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, gente, a gente tentou aqui hoje, nós temos 2 minutos para terminar a nossa live. A gente tentou aqui hoje fazer um... Gente, isso é um curso. É um curso que eu dou inteiro, né? Eu acabei de gravar a última parte do curso hoje falando só sobre esteroides anabólicos. Eu nem tenho nos peptídeos, nem tenho nos outros hormônios, porque era impossível. Já é um curso de 20 horas. Né? Ele vai ser lançado online e quem tiver acesso aqui me segue aqui no Instagram que vocês vão ficar sabendo, tá? Ele vai ser um curso aberto a médicos e não médicos, porque é online, eu não tenho como controlar isso, né? Então, eu tentei fazer uma linguagem boa para todos os públicos aí, né? Então, quem puder, me segue aí, que sempre vai ter live, quinta-feira à noite, nesse horário, é o horário da minha live, né? Quinta-feira às 9 horas, sempre eu estou falando com alguém, estou entrando no espaço do vizinho aí, como foi hoje com o Rica. Obrigado, Ricardo, pelo convite, obrigado mesmo, essa gente maravilhosa aí que participou, obrigado a todo mundo aí, ó, né? Teve vários picos, nós estamos com 63 pessoas nos assistindo agora, tenho certeza que muito mais gente entrou e saiu por motivos diversos, e obrigado a todo mundo aí que aguentou desde o começo, 1 hora escutando o Glycom falar, que não cala a boca. Obrigado, gente. Obrigado de montão. Tá? Glycom, eu que agradeço. Um prazer. Você foi muito receptivo. Quando eu escrevi para te convidar, na hora você, ok, vamos marcar. Um beijo no coração. Agradeço muito. Foi uma aula, realmente. Eu acho que o pessoal aí foi muito assertivo nos parabéns que deram. Foi sensacional. Pessoal, agradeço por ficar conosco aí. Glycom, um beijo. Precisando de mim, conta comigo. Beijo Fica grande. com Deus. A live pessoal, vai ficar no teu Insta, né? Eu vou salvar. Vai ficar aí no teu Insta. É isso aí, pessoal. Depois, quem quiser assistir a live de novo, comuniquem. Contem para quem não assistiu que ela vai estar aí no Insta do Rica Brandit. Valeu, beijo.